Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de construção de sites. Meu nome é Bruno Trudes. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre usuários, tá bom? A gente vai mostrar aí a configuração padrão do WordPress nativa para usuários e vamos testar um plugin, né, para que vocês conheçam aí algumas funções que são possíveis de você fazer com usuários, tá? Lembrando, usuários, o que seria, né, um usuário do teu site, tá? Você pode ter, por exemplo, um usuário que só acessa o teu site, vai ali ver e sai, né, lê o teu blog, vê e sai, tá? Ou, por exemplo, você pode ter usuários que acessem a parte interna de uma conta dentro do teu site. Isso, por exemplo, numa loja virtual, né, a pessoa vai acessar ali pedidos, vai acessar, né, as configurações da conta dela, naquela compra que ela faz naquela loja virtual. Ou, por exemplo, um site de membros, né? Um exemplo, uma vez um cliente de uma imobiliária pediu para que eu fizesse um site de imobiliária em que as pessoas tivessem acesso a uma área de membro ali. Talvez, acredito que para quem aluga algum tipo de imóvel, né? Eu não me recordo muito bem, mas ele queria que fizesse, né, uma área de membros. Esse projeto nem foi feito, para falar a verdade para vocês, mas enfim, estou citando para que vocês entendam, né, o que seria basicamente isso. Digamos que nessa imobiliária, né, as pessoas teriam acesso a uma área de membros, talvez para gerar boletos, né, dos seus imóveis de aluguel, no caso, né? E para ter acesso ali, controle talvez sobre a locação, tá? Então o usuário em si é isso, né? Quem é o usuário do teu site, o que ele pode fazer dentro do seu site. Se você vai criar uma área de membros para ele ter acesso ali talvez a algum tipo de conteúdo restrito para cada tipo de usuário ou para cada usuário em si particular, né? Ou para cada grupo de usuário, enfim, tá? Ou ainda você consegue, por exemplo, bloquear, né, o acesso de algumas páginas para determinado tipos de usuário, consegue liberar acesso para determinado tipo de usuário. Existe uma infinidade, né, de situações, tá bom? Então a gente vai ver um plugin nativo, onde vai ver a opção nativa do WordPress para usuário e vai ver um plugin aí que existe também uma infinidade de plugins. E eu acredito que quando você precisar desse tipo de função, você vai encontrar um plugin que seja mais adequado à tua necessidade, tá bom? Então vamos para o nosso site, vamos para o computador, a gente vai dar uma olhadinha aí como fazer essas configurações. Bom, nós estamos aqui no nosso painel do WordPress. Na nossa última aula nós falamos sobre os posts, né? A questão de usuário, aqui ó, no painel, né, nós temos aqui a opção usuários. Tem a opção todos, adicionar novo ou perfil. Perfil, nós já vimos numa aula anterior, tem informações sobre o nosso perfil, sobre quem somos nós dentro do nosso site. Ó, você tem, por exemplo, né, as opções para nós, né, como por exemplo gerar uma nova senha, né, ou ainda tirar, né, a visibilidade da barra de ferramentas do site, tá? Aqui em adicionar novo, você vai adicionar um novo usuário, tá? Para adicionar um novo usuário, você vai colocar, por exemplo, né, o nome de usuário, um e-mail, tá? Nome da pessoa, sobrenome, lembrando que o nome de usuário é o nome que vai fazer acesso ao site, tá? E você pode colocar uma senha ou deixar que gere a senha aqui, tá? Se você selecionar essa opção, o usuário que você colocou aqui, ele vai receber no e-mail dele a informação que está sendo criado um novo usuário no nosso site e ele vai receber as informações lá. Você pode tirar, caso você não queira que essa pessoa receba essa informação, e aqui você seleciona, né, o que é esse usuário, que tipo de usuário ele vai ser no seu site. O usuário mínimo, digamos, o que tem menos acesso, é o assinante. O assinante, ele vai ver o teu site como o site né, aqui certinho, ó, e não vai, por exemplo, acessar, né, nenhuma áreas restritas, como aquela barra do painel WordPress que tem aqui em cima do nosso site. Tá? Como aqui você viu, a gente tem a barrinha aqui, ó. Aqui não tem, né? Então o assinante, ele vai ter esse tipo de acesso, é um acesso mais básico, né? Ó, então essas são as funções, né, que a gente tem aqui: colaborador, autor. O editor, por exemplo, vai ser uma pessoa que pode editar e criar posts no teu blog. O administrador, ele vai ter acesso a tudo no teu site, assim como você está tendo aqui nesse painel, tá? E o assinante, ele vai ter acesso basicamente, né, a uma página como essa, não vai ter acesso ao seu painel, mesmo depois de logado, tá? Só o assinante, no caso, não vai ter acesso a esse painel. Bom, você vê que aqui, por exemplo, né, nativo do WordPress, nós temos pouquíssimas opções, né, que tratam aí da questão do usuário, né? Então, tem plugins para isso. Nós vamos entrar aqui em plugins, adicionar novo. Para você encontrar, por exemplo, plugins que falam sobre membros ou usuário, eu oriento você a escrever a palavra member.
Você colocando a palavra member, ele vai aparecer diversos plugins, por exemplo, que tratam, né, dessa parte de membros, tá? Por exemplo, Ultimate Member, diversos tipos de plugins, tá? Aqui, ó, eu vou instalar esse aqui, esse Ultimate Member, né, que tem aqui mais de 200 mil instalações ativas e tem uma boa pontuação, né, na parte de avaliação. Nós vamos instalar ele e a gente vai ativar o nosso plugin. Ó, com o nosso plugin ativo, a gente vem aqui na área de plugins, ele já está aqui, tá? Vamos entrar aqui em Settings para a gente ver quais opções temos nesse plugin. Ó, note, né, que ele tem aqui, por exemplo, a página de usuário, que é aquela página que o usuário vai ter acesso quando ele loga, né? Uma página de login, que é a página para ele logar, uma página de registro para ele se registrar. Uma página de membros, né? Caso você queira, por exemplo, que exista, né, uma página onde estejam todos os membros ali, tá? Enfim, só que essas páginas, está todo o home aqui, ó. As páginas não foram criadas ainda. Quando você instala algum tipo de plugin, normalmente se esse plugin precisa de alguma ação, ele aparece aqui em cima. Como por exemplo, essa informação aqui, ó. Vamos traduzir. Tá, lembra desse macete que eu falei para vocês, essa dica, né, que eu falei numa aula anterior? Para você traduzir as informações que estão aqui na tua página, na página que você está visualizando, você clica com o botão direito e aperta traduzir para português. Ele vai traduzir momentaneamente aquela informação que está na tua tela. Aqui está me dizendo, por exemplo, que o tema que eu estou usando, ele precisa de alguns plugins. Eu não instalei ainda porque a gente não está trabalhando com loja virtual e eu não vou usar, tá? Então vai ficar aqui e eu não vou instalar. Porém, o Ultimate Member está me dizendo que eu preciso criar as minhas páginas, tá? Eu não tenho ainda aqui criado, né? Então a gente vai criar essas páginas. Pronto, as páginas estão criadas. Usuário, login, registro. Se eu for agora em minhas páginas aqui, ó, eu vou ter todas aquelas páginas que foram criadas pelo Ultimate Member. Tá? Eu não vou precisar tratá-las aqui de momento, tá? Porque o aplicativo, o plugin já cria tudo de forma padrão, tá? Se você quiser trocar algumas dessas páginas, por exemplo, eu quero que o cliente faça o login em uma outra página. Eu vou construir uma página de login para ele. Você pode mudar aqui sem problemas. Ou eu quero, por exemplo, que a página de usuário seja uma outra página. Sem problemas, tá? Você pode fazer. Beleza, criado, né, nossas páginas. Nesse plugin a gente tem algumas informações aqui, como por exemplo, ó, aqui a gente tem diversas opções, né? Eu vou abrir já aqui do lado essas três opções para passar para vocês, tá? User, Account e Uploads. Aqui em Users, né, você tem algumas opções como nome, né, que de exibição do usuário, o nome que vai aparecer ali, né, no usuário. E por exemplo, né, eu cadastrar aqui uma senha forte, exigir que o cliente cadastre e se logue com uma senha forte. Tá? Essa parte de account, vamos traduzir aqui, né, que é a parte de conta. Você tem algumas outras opções, por exemplo, um texto personalizado que você pode escrever aqui, né, no caso de uma exclusão de uma conta do cliente. Aqui ainda para baixo, permitir que os usuários, por exemplo, alterem seu e-mail. Enfim, tem diversas opções, é importante que você olhe cada detalhe, tá? Não é o objetivo da aula detalhar todo esse aplicativo, mas é para que vocês entendam como funciona, né, as opções de usuário. Aqui em Uploads, né, carregamentos, você consegue, por exemplo, definir, né, o tamanho de imagens, limite, né, para que os seus usuários consigam carregar essas imagens no teu site. Beleza, vimos essas três partes. Agora a gente vai ver aqui a parte de acesso. Ó, nessa parte de acesso é uma parte que é bem interessante. Eu vou traduzir aqui para vocês. Ó, aqui por exemplo, site visível a todos, né, acessível a todos. Por exemplo, se você deixar assim, qualquer pessoa pode visualizar, né, a página do teu site. Aqui a gente tem a opção, por exemplo, site acessível a usuários logados. Nesse caso, se você selecionar essa página, aqui, como eu estou logado, eu vou poder visualizar. Se eu entrar, por exemplo, sem logar, eu não vou conseguir ver, tá, essa página. Mas assim, aqui é preciso, né, que você coloque, por exemplo, uma segunda página para que o usuário seja direcionado, né, para essa página. Por exemplo, uma página que vai falar para ele, ó, você não está podendo acessar o teu site por tal motivo, por esse motivo, por aquilo outro, você tem que se registrar, enfim, tem que assinar o site, tá? E aqui tem a opção, permitir que seja acessível, né, a página inicial. Se você deixar selecionado, mesmo que esteja invisível, né, para quem não está logado, ele vai conseguir acessar a página inicial. Se você tirar, a pessoa não vai conseguir acessar a página inicial do teu site e será direcionada para o link que você colocou aqui embaixo. Após fazer a mudança, você aperta em salvar.
Pronto, estando salvo, né, a gente vai fazer o teste aqui. Vamos acessar, né, no nosso site, ó, logado, ele apareceu a página inicial. Aqui eu não estou logado, né, nós vamos clicar, ele vai ser direcionado para a página contato, tá? Mesmo que eu clique, por exemplo, na página inicial, ele vai ser direcionado para a página contato. Por quê? Tá? Porque eu não habilitei aqui, né, que fosse aberta a minha página inicial. Se eu clicar em qualquer uma outra página aqui, por exemplo, blog, ele vai para a página contato, tá? Porque eu mudei aqui, não deixei acessível o site e deixei que ele fosse direcionado para a página contato. Se eu deixar habilitado aqui que ele acesse a página inicial, quando ele vier aqui acessar a página inicial, ele vai conseguir acessar a página inicial, porém as outras páginas não, tá? Ele vai para a página contato, que foi a página que nós colocamos aqui. Bom, é isso, gente. Sobre essa questão do usuário, né, existem diversos tipos de plugins também que podem, por exemplo, definir funções dentro do WordPress de cada usuário. Tá? Se eu fosse, por exemplo, falar aqui sobre diversos plugins, nós teríamos muitas aulas para falar sobre a questão do usuário. Tá? Você entendeu então basicamente como funciona ali, né, o mecanismo do usuário, para que serve, como você pode liberar acesso, restringir acesso. Tá? E você junta tudo isso com outros plugins para que você vá elaborando o site que você precisa. Tá? Eu sei informar para vocês o seguinte, que tem plugins que vocês vão, por exemplo, definir quais itens do menu o usuário pode visualizar. Tá? Por exemplo, tem um plugin, vou deixar o nome dele aqui, eu acho que é o Adminimize, acho que é alguma coisa assim, não me recordo muito bem de cabeça agora, não preparei para essa aula. Mas com esse plugin eu uso muito. Você consegue, por exemplo, restringir o acesso, né, das pessoas no painel do uso do WordPress. A gente vai fazer uma próxima aula sobre esse plugin, tá? A próxima aula vai ser sobre ele. E, por exemplo, tem outros plugins que você vai colocar, por exemplo, funções, tá? Tal usuário pode cadastrar o usuário, você seleciona ali que pode cadastrar. Pode fazer post no blog? Pode. Pode fazer comentário no blog? Pode. Pode adicionar fotos? Pode. Pode excluir fotos? Pode. Ou não pode excluir fotos. Tá? Então, plugins que você consegue colocar ali o que o usuário pode fazer e o que ele não pode fazer. Tá? Então, existe uma infinidade de plugins. Mais uma vez eu falo para vocês que assim, vocês precisam pesquisar, tá, o que vocês querem no teu projeto para poder aí encontrar o plugin necessário para você. A dica de que você ache um plugin é aquela que a gente já falou, né? Quais tem mais instalações ativas, quais tem melhor pontuação, né, dentro ali daquela pontuação de 5 estrelas que tem na tua biblioteca de plugins. E aí, dessa forma, os plugins são mais confiáveis. Tá? Eu não aconselho, por exemplo, você instalar qualquer tipo de plugins sem você conhecer ou sem você saber que aquele plugin tem muita gente usando ou que é bem avaliado, tá? E outra coisa é assim, evite instalar muitos plugins iguais ou que façam a mesma função, tá bom? Essas são as dicas. Então na próxima aula a gente vai falar sobre o plugin Adminimize. Acho que é esse o nome, eu não ia nem fazer essa aula, mas acabou surgindo aqui, nós vamos fazer, tá bom? Até a próxima aula, gente. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado do curso e vamos que ainda tem bastante conteúdo. Deus abençoe.